O texto de Hebreus capítulo 9, verso 14, nos fala a respeito do sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Nós vivemos numa época de muito progresso em todas as áreas, e na área da medicina não poderia ser diferente. Muitos substitutos que existem no nosso corpo, no metabolismo do nosso corpo. Hoje, a moderna tecnologia é capaz de produzir substitutos. Mas uma das coisas que o homem ainda não descobriu é o sangue. O sangue é um elemento em que a medicina ainda não conseguiu criar um substituto paralelo. Por isso as campanhas que ouvimos de vez em quando da doação de sangue. A importância da doação de sangue para que os bancos de sangue estejam sempre abastecidos, visando numa emergência pessoas que passam por uma doença, uma cirurgia, perdem muito sangue, esse sangue ser reposto. Isso tem uma aplicação no sentido espiritual. Nós também, no sentido espiritual, estávamos num estágio em que precisávamos deste sangue. Um sangue que pudesse entrar na nossa alma, no nosso espírito, algo invisível, para que fôssemos purificados na nossa consciência das obras mortas, como diz esse texto, para servirmos ao Deus vivo. Isso é muito repetitivo na palavra de Deus. Vemos todo aqueles tipos, sombras, símbolos do Antigo Testamento, quando no dia da expiação o sumo sacerdote adentrava no lugar santo dos santos e ali oferecia a Deus um sacrifício em favor de todo o povo. O apóstolo Pedro, ele diz que, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Através desse sacrifício, nós entendemos que é o ponto principal da redenção que encontramos no Novo Testamento. Isso é muito conceituado como, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 7 diz, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas
da sua graça. Houve necessidade de que o Cordeiro de Deus pudesse ser imolado, sacrificado, para que nós pudéssemos receber essa redenção que nos é oferecida, a remoção dos nossos pecados e dessa maneira nos reconciliar com Deus. O autor aos Hebreus fala ainda em Hebreus 5:8: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pelo sangue, o Senhor Jesus Cristo, ele realizou várias situações da nossa remissão de pecado, da nossa redenção, remissão, do novo nascimento, que são importantes entendermos, porque não é através da religiosidade, de alguma obra que tivéssemos feito, mas é através dos perdão dos pecados daqueles que se arrependem e daqueles que creem. Por isso, naquele momento crucial, aonde ele participou, juntamente com os seus discípulos, da festa da Páscoa, ele, em determinado momento daquela festividade, ele disse: este, pegando o cálice, este é o sangue da nova aliança, o sangue que perdoa, de remissão de pecado, daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como esse mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. Outro objetivo que podemos citar é que o resgate dos crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos que nós enfrentamos neste mundo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Atos capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse resgate que nos é oferecido das influências contrárias, opostas, que nós encontramos na nossa vida. Outra importante obra que é realizada em favor de nós por este sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado a Deus, é a justificação de todos aqueles que neles creem. O Senhor, com a sua obra, ele conseguiu esta justificação para nós ali na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós. Naquela cruz, ele derramando o seu corpo. O apóstolo Paulo pode dizer isso em Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A justificação. 1 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aliás, deixa eu confirmar se é primeira ou segunda. Nós encontramos um texto que eu gosto muito. É 2 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Uma outra condição que o sangue de Cristo efetiva nas nossas vidas, e é algo muito importante na nossa contextualidade, é a purificação da nossa consciência, a fim de que nós possamos servir a Deus sem culpa e com toda a certeza. É o que esse texto nos fala no verso 14. Purificando a vossa consciência das obras mortas. Isso é, aquela lembrança de que nós fomos no passado, agora o sangue de Cristo, ele nos oferece uma consciência purificada dessas obras. O passado é lançado no mar do esquecimento. O inimigo, ele muitas das vezes se levanta contra nós, querendo nos acusar dessas obras mortas que fizemos na ignorância. É o que a palavra também diz, Paulo falando em Atos capítulo 17, quando esteve em Atenas: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, das nossas obras mortas, mas notifica a todos, em todos os tempos, que se arrependam. E além de Deus nos purificar dessa consciência que nós temos, isso não é apagado da nossa mente, circunstâncias que nós nos envolvemos neste mundo, que foram obras mortas, de pessoas mortas em delitos e pecados, agora Deus nos perdoa e agora nós podemos servir ao Deus vivo. E isso é algo extremamente importante num período em que muitas pessoas sofrem uma carga, podemos dizer, pesada, de situações que fizeram longe de Cristo, e agora em Cristo elas são perdoadas. Isso é repetido no capítulo 10 de Hebreus, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E um outro efeito que podemos citar é a santificação que agora temos como povo de Deus. Esse sangue de Cristo, ele nos santifica. E nós podemos ter uma experiência com o povo de Deus, a igreja do Senhor, como esse escritor, ele nos fala em Hebreus capítulo 13, verso 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora
da porta. A santificação, que é um processo que vai sendo realizado e nós vamos nos separando deste mundo e nos consagrando cada vez mais para Deus. Outro efeito do sangue de Cristo é a abertura do caminho que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não precisamos passarmos por intermediários, mas nós temos uma garantia de podermos chegar diretamente a Deus por meio de Cristo para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. Isso nos é oferecido, é o que a palavra de Deus diz, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. De que maneira? Pelo sangue de Jesus. E ainda poderíamos citar que temos, através do sangue de Cristo, a garantia que iremos fazer parte de todas as promessas desta nova aliança que o Senhor conseguiu lá na cruz do Calvário. Hebreus 10, 29 fala sobre isso. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Dessa maneira, o Jesus, através do seu sacrifício, ele nos dá essa garantia dessas promessas, desse novo concerto que ele estabeleceu lá, conquistou lá na cruz do Calvário. Um outro texto que também é importante citar é o que está em Hebreus, capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Portanto, concluindo, podemos afirmar que devemos, numa contínua disposição, aplicar o poder reconciliador que o sangue de Jesus nos oferece para nós. Este sangue reconciliador com Deus e purificador está à nossa disposição à medida que nos aproximamos de Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não quer nesse dia se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo? Isto é feito pelo sangue do Cordeiro, o sangue remidor do Senhor Jesus Cristo nos é oferecido. É o que nós também podemos ler em Hebreus, capítulo 10, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa aproximação de Deus não é pelo qualquer coisa da nossa religiosidade, mas é através do Senhor Jesus Cristo
que derramou o seu sangue precioso para que nós agora pudéssemos ter este grande privilégio. E o apóstolo João, ele também diz em 1 João capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que estado de consciência, de purificação, que é algo maravilhoso quando nós temos uma consciência limpa dessas obras mortas que fizemos no passado e agora, de todo o coração, nós podemos servir a um Deus vivo. Senhor, que este sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, pelo vicário de Cristo, possa adentrar nos corações neste dia e fazer essa mudança interior, este grande privilégio de termos salpicadas em nossas vestes essa justiça que o Senhor conquistou também lá na cruz do Calvário, para que sejamos aceitos e tenhamos esse grande privilégio de adentrarmos na presença de Deus Pai. Obrigado, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.